tarde na TV Geografia, no curso de Geografia da Universidade Estadual do Piauí, campus Clóvis Moura. Hoje nós estamos entrevistando aqui a professora Francilene Lopes da Silva Mouzinho, que é psicopedagoga, trabalha nessa profissão há mais de 4 anos aqui na APAE e profissionalmente ela atua há 8 anos. Nosso tema aqui hoje é transtornos de aprendizagem. E nós queríamos aproveitar aqui o conhecimento dessa profissional para ilustrar o que se trata, o que é o transtorno de aprendizagem. Então, boa tarde, professora. Boa tarde. O que é um transtorno de aprendizagem? O transtorno de aprendizagem, ele engloba todos os aspectos que, de alguma maneira, interferem no processo de aprendizagem. Sobre transtornos de aprendizagem, a gente sabe que existem vários, né? Hoje nosso foco aqui é descalculia. O que é a descalculia? Como é que esse transtorno se caracteriza? Então, a descalculia é um transtorno de desordem neurológica que pode ser, ainda assim está em estudo, não tem uma coisa bem mais clara, se pode ser congênita, hereditária, mas ela é de desordem neurológica e ela enfatiza principalmente as áreas que dizem respeito à matemática, à aprendizagem da matemática. Qual é a incidência que se sabe de casos de descalculia no âmbito local? No âmbito local aqui. Na rede regular, eu falo tanto na pública ou na privada, muitos professores podem ter até casos, mas não estão publicados e nem tem uma estatística precisa. Por quê? Porque a descalculia é um transtorno de aprendizagem não tão falado e discutido quanto a dislexia. Assim, mas tem uma quantidade maior de que 6%. Assim, já tem. O problema é quantificar isso. É realmente fazer uma equipe multiprofissional interdisciplinar para dizer assim, tem uma quantidade descalculia, exata. Mas tem. Sobre transtornos psicológicos, como a gente ia falando, as doenças geralmente elas vêm associadas. Um exemplo que eu cito é a ansiedade. Geralmente a ansiedade ela vem associada à depressão. No caso do transtorno de aprendizagem, descalculia, ele também pode vir associado a outros transtornos de aprendizagem? Assim pode vir, ela pode vir associada com a dislexia, pode vir causar um quadro de depressão, de autoestima baixa. Por quê? Se eu estou num contexto, estou inserida num contexto em que todos os meus colegas estão conseguindo saber o que é um sinal de igual, de diferente, o que é maior que, menor que, um símbolo de fração, um parêntese, entendendo? E eu não estou conseguindo, aquilo ali vai me desmotivando. Vai se agravando um quadro ou de irritabilidade, de agressividade, autoestima baixa, depressão, porque a descalculia, ela acontece tanto em adultos como em crianças e em diferentes de QI. Eu considero que um dos maiores desafios mesmo para o educador, para o professor e até para a pessoa da família, né? É você identificar na criança, você ter aquela capacidade de identificar na criança essa deficiência, né? Então, geralmente, falando da dislexia, geralmente em que momento da vida, em que idade é que é possível identificar que algo não vai bem, que essa pessoa de repente é dislexa? Tá, então a dislexia... Não, tudo bem. Descalculia, né? A descalculia. Então, a descalculia, quando você já começa, eu falei que a educação infantil ela é básica para o processo de aprendizagem na matemática, para a matemática. Então, quando você já tem uma criança que você já está trabalhando toda sequência, que a gente já começa a trabalhar de 5, 4, sequência. Vamos fazer a filinha para o lanche primeiro, esse aqui vai ser o primeiro. Pode não ser a sequência gráfica, que é primeiro, você já vai para os 6 anos, já mais lá na frente. Primeiro, graficamente, já é mais difícil, mas você explicando que primeiro você vai estar na frente do coleguinha, vai ser o primeiro. O outro coleguinha que está atrás de você vai ser o segundo, e assim sucessivamente. Quando você já começa a perceber que tudo bem, a criança muito pequena, ela tem muita dificuldade de desenvolver. Para a gente observar a lateralidade, mas de acordo com as faixas etárias, e de acordo com o grupo, você já tem uma ideia de que aquela criança já está sendo diferenciada. Já está apresentando momentos diferenciados.
em fazer sequência, em, digamos assim, na hora de etapas na brincadeira, que isso também é sintoma da descalculia. Tipo assim, vamos dançar, primeiro todo mundo bate as mãos, depois todo mundo pula. Aí, o que foi que a tia falou primeiro? Aí a criança vai primeiro, pula, depois bate a mão. Ela tem dificuldade nessa sequência de dança, de passo. Então a gente já começa a observar desde a infância mesmo. Sobre esse assunto ainda, né, do desafio de você entender, saber o diagnóstico. Então, numa sala de aula, você encontra vários tipos de alunos, não é verdade? Tem muitos. Tem uns com maior desempenho, outros com menor desempenho. Na matemática isso acontece com mais frequência, eu falo isso de forma empírica, não é usando nenhum tipo de dado científico, né? É normal, na matemática existem alunos com mais aversão e menos aversão à matéria. E a gente vê muito com aversão à matemática. Vê muito isso, né? Agora, dentro de uma situação como essa, quais são os requisitos que o professor tem que ter para ele ter a capacidade de entender o que é uma descalculia e o que é um aluno que não gosta da matéria, ele não tem nenhum tipo de problema, simplesmente não gosta da matéria. O primeiro que eu acho fundamental, é o histórico escolar. Depois de você observar o histórico, sempre repetições na matemática, sempre notas baixíssimas na matemática, então é um fator que chama atenção. Se um professor já pega um aluno assim, ele já tem que ter um certo cuidado. Até porque ele tem até que melhorar a aula dele, tem que ser uma aula mais motivadora, porque ele sabe que tem um indivíduo naquela sala que já tem até um certo trauma de matemática. Primeiro fator, avaliação histórica. Segundo fator, uma coisa que muitos professores hoje em dia, das séries iniciais tudo bem, mas as séries mais avançadas, a gente já tem, é a questão do olhar o caderno ainda. Porque lá tem sintomas, tem características que vão te mostrar se aquele indivíduo tem descalculia ou não. Na hora de escrever o símbolo, na hora de responder estratégias de problemas matemáticos, na hora de... Então tá lá no caderno, tem a descalculia gráfica. O terceiro são que é o que a gente ainda chama de feedback, é a avaliação de participação. Se eu posso chamar ainda aquele meu aluno para ir ao quadro, responder uma operação matemática. Ele recebe uma operação matemática básica, ele não vai conseguir quando ele está com descalculia. Ele pode até conseguir, mas para ele explicar esse processo mental, como foi feito, quem tem descalculia não vai conseguir. Então, tudo isso ele já vai juntando esses fatores e já vai começando a ter características de uma descalculia. Aí depois a presença do neuro, um encaminhamento com o neuro, perguntar em casa como é, se ele sabe o que é primeiro, segundo, esquerda, se ele sabe olhar um relógio analógico, tá entendendo? Entendi. Tem que ter todo esse cuidado. Certo? Então, dentro dessa ótica, né, quem tem que diagnosticar naturalmente é o profissional, né? Então, como é que é realizado o diagnóstico, né? Então, como se dá esse diagnóstico? Como é que um profissional chega tem descalculia. Esse aluno ele tem descalculia. Como é que ele chega? Certo. Quando a família é muito atenta, muito observadora, ela já vê os primeiros sintomas. Depois, um professor bastante observador, que analisa todos esses pontos que eu já até relacionei, um vai comunicar com o outro, família e escola. Depois, a presença do neuro, porque existem avaliações que vão ser feitas cerebrais, né? São os exames cerebrais, que como está sintonizado os dois globos, hemisfério direito e hemisfério direito. Se eu não me engano, cientificamente parece que tem descalculia, tem uma lesão, parece que é no lado direito ou num dos lados aí, que é essa parte mais neurológica, mas o neuro, ele tem exames específicos para isso. Depois de tudo, para ficar mais certo, a avaliação psicopedagógica com testes psicopedagógicos. Né? Eu tenho até um modelo de um teste aqui, mas esse é mais aplicado com 15 anos. Entendi. Mas o encaminhamento à psicopedagogia é de fundamental importância, também para ter essa avaliação. Se necessário, um psicólogo, porque caso a autoestima já esteja afetada, tá entendendo? Entendi. Então você pode até inclusive associar já a um outro profissional, a um psicólogo, a um fono para ajudar essa pessoa, né? Dentro dessa ótica também, existem casos, né, em que de repente a família percebe, tem lá uma percepção que que as características, que algo está errado.
Mas existe uma negação, eu acho que isso acontece inclusive em outros transtornos, né? Existe uma negação familiar, e quais seriam os prejuízos com relação a esse tipo de ação? Para a criança, para a família, para tudo, Perfeito. para a sociedade de uma maneira geral. Então, os prejuízos. A negação, eu falo assim porque eu atendo muitas crianças, que eu já falei para vocês, com deficiência e autismo. E assim, numa família, o último caso que eu recebi, primeiro se diagnosticou, ele tem 5 anos, não vou falar o nome, claro, pela ética profissional. Claro. Então, se diagnosticou um ASP, inicialmente algumas características ASP, da derivação do autismo, mas a família se recusa, tipo, não pode, por que comigo? Por quê? Tá entendendo? Depois aí vai num profissional, num neuro, vai no outro neuro, aí veio mais uma associação, TDAH, transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade. Daqui a pouco vai na igreja. Então, é isso também. Pois é, não estou acreditando. Então, mesmo pessoas que têm um nível de conhecimento, que têm, digamos assim, pessoas que já têm uma certa leitura sobre o assunto se recusam, porque quando é com você, com a sua família é diferente. Todas as dificuldades de aprendizagem, todos os transtornos neuropsicológicos, todos eles têm que ser trabalhados quanto mais cedo, menos prejuízo para aquele indivíduo, para a família, para a escola e para a sociedade. Durante toda a nossa conversa aqui, a gente já deu para perceber um pouco com relação às causas, né? Mas para que fique bem pontuado, então, o que é a causa do transtorno da descalculia? São causas neurológicas, são causas genéticas? Então, esse estudo está sendo ainda... Alguns autores já predominam, que como eu falei, uma desordem neurológica congênita ou hereditária, mas os estudos mais atuais falam que pode ser hereditário ou congênito, e é uma disfunção neurológica mesmo. Mas o que é pontual aqui na nossa conversa é que o diagnóstico ele é tipicamente clínico, né? Isso. Qualquer doença, qualquer transtorno psicológico, a grande expectativa da pessoa, depois que ela é diagnosticada, é a cura. Existe cura? Qual é o tratamento? Qual é a eficácia do tratamento? A efetividade desse tratamento? Quem tem descalculia sempre tem que estar, digamos assim, eu não vou nem usar a palavra vigiada, que dá uma impressão de ser muito forte. O quê? Que material? Jogos que me estimulem a fazer processos mentais, a elaborar minhas estratégias, a reconhecer graficamente os símbolos da matemática, os usados na matemática, a ler conceitos matemáticos. Então, eu tenho sempre que estar buscando algo prático que me estimule a fazer isso. Nós falamos também aqui sobre, ainda falando sobre diagnóstico, sobre testes, né? Eu dei uma pesquisada e identifiquei que existe uma infinidade de testes, né? Com relação à faixa etária também e tal. Qual é a efetividade também desses testes? Esses testes, eles funcionam realmente ou eles são só uma ferramenta auxiliar? Não, eu acredito assim que os testes são uma ferramenta auxiliar, que tem que saber que profissional é que está aplicando aquele teste. Por exemplo, eu sou professora, eu posso, que quando a gente é da área, da área de educação, da área das licenciaturas, a gente sempre está passando por disciplinas que enfatizam os transtornos de aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem, está sempre enfatizando isso. E que a gente sabe que existe testes que podem ser aplicados, mas eu não tenho, digamos assim, a capacitação para estar entregando como profissional da psicologia, o profissional da psicopedagogia, enfim, o profissional que vai fazer uma equipe interdisciplinar, multiprofissional, que realmente saiba aplicar esse teste. Depois eu tenho que ter a prática, o conhecimento, o discernimento de interpretar e avaliar as respostas, para eu não correr o risco de estar taxando e enfatizando que você é descalcúlico, sem ser. O teste ele é tido como uma ferramenta auxiliar. Mas ainda como ferramenta cabe a um profissional qualificado. Professora, nós estamos finalizando, tá certo? Nós conversamos muito aqui sobre transtorno de aprendizagem, especificamente sobre descalculia. E para fechar aqui, eu queria saber, na sua opinião, qual é a importância do ensino e do aprendizado desses transtornos no âmbito
da academia, ou seja, qual é a importância de termos esse conhecimento na rotina escolar, numa pessoa que vai dar aula, e quais seriam os caminhos apontados aí para a gente melhorar essa situação no âmbito local, no âmbito Piauí, Teresina? O caminho eu já começo dizendo com essas próprias discussões que a gente já está começando agora, né? Que a gente está, essa troca de conhecimento aqui. Outra, as disciplinas acadêmicas, elas estão exigindo mais essas questões também, que isso também já motiva, já melhora, já traz para aquele indivíduo que está fazendo aquele curso a busca do conhecimento. E quando ele estiver na prática, ele vai lembrar, se ele tiver um caso igual, de dizer, eu vi algo parecido quando eu fiz disciplina tal, então eu vou buscar ler mais, procurar avaliar mais, olhar mais o que aquele indivíduo que eu estou ensinando, aquele aprendente, aquele cidadão, aquele ser humano que está ali, que eu estou sendo responsável nesses 50 minutos de aula ou nessa manhã inteira. Entendeu? Então, é basicamente isso. Perfeitamente, professora. Muito obrigado. Foi um privilégio entrevistá-la. O curso de Geografia da UESP Campus CCM agradece. Obrigada, a PAI também. E, sem dúvida, a gente tem o maior privilégio aqui de ter acesso à PAI. Claro. Na continuação, a gente queria conhecer um pouco da instituição e da estrutura. Então, nós conversamos aqui com a professora Francilene Lopes da Silva Mouzinho, psicopedagoga, que atua aqui na PAI já há bastante tempo e nos ajudou nessa aula. Basquete. Aí os meninos vão viajar para José de Freitas. Eles vão para José de Freitas, Não, né? só eles aqui. Aí eu vou na outra viagem. Vai ter campeonato lá, né? Vai ter campeonato lá. Vai ter campeonato. Quem ganhar lá, aí vai para outra cidade. Outra cidade, né? Quem ganhar, né? Quem ganhar. E aí vocês vão jogar o que? Futebol? Futsal e basquete. Pois tá bom. Então a gente vai convidar o pessoal para comparecer lá, vai ser em José de Freitas, né? Vocês sabem que dia vai ser? Dia 2. Dia 2, né? Dia 2. Ela é de lá, né? Morava lá. Morava lá, né? Morava lá. Pois, como é teu nome? É o Charles. Charles, prazer, viu, Charles? E o seu? Leiciano. Leiciano. E o seu? A Rosa. E aqui é o? Felipe. Felipe. Meu nome é John, viu, pessoal? Bota em cima que eu estou, mas esse belo de cima pra baixo. Tinha que ficar um pouquinho mais maneado, né? Essa cor. Ele vai dar uma pausa aqui, tem que sair com um X aqui fora, aí só volta da perna. Beleza. Eu vou sair, tá, pô, rapaz, foda, velho. Tomara que dê pra tirar uma nota boa aí nesse negócio, cara, que eu tô aperreado, ó. Bichão, é o seguinte, tem que ter fé. Tirou quanto? Eu tirei 3,9. 3,9. Tá melhor do que eu tirei 3. E tu vai precisar de quanto pra tu passar, amigo? Peraí, 3,9 eu acho que é 21, né? Tem que ter o total. Peraí. 3,9, 3 com 3, peraí. 10, mais 3 dá 20. Não, peraí, não é errado, Não, acho que vocês têm descalcular, vocês dois, só pode, né? Mas... Rapaz, eu só sei que se eu tirar 10 eu passo. Não, peraí, pô, mas não é possível, pai. Deus vai tocar no coração da professora. Todo dia eu tô rezando, tô botando nas minhas orações. Não é possível que não dê certo. Dessa forma acho que vai dar certo. Não, vai dar certo, pô, beleza, vamos embora. Pode estar beleza. Vai dar certo.